Bem, essa vai ser a 11ª live do Bistrô, né? Celebrando os 10 anos, né, da nossa empresa, o que é uma grande satisfação. Eu digo que ser empresária nesse país é, de fato, uma grande aventura, né? Então, graças a Deus, a gente está completando 10 anos de uma maneira sólida, consistente. E a gente encontrou essa forma, né, de trazer uma troca, compartilhar aprendizados, que é o nosso DNA. E as lives têm servido para isso também, né? Um momento de encontrar as pessoas, de conversar sobre assuntos relevantes. E a gente está tendo muito cuidado na curadoria dos temas, né, que a gente tem escolhido, por entender que, apesar de ser um momento muito difícil, também é um momento de muito aprendizado. E a gente até escolheu essa lógica de vamos falar de coisas boas, no sentido de futuro, de perspectivas, de construção de uma nova realidade, né? Não de maneira alienada, mas de uma maneira consciente do poder que nós temos de transformação. Então essa é a pegada das lives. Bem, na semana passada nós tivemos o Caio Brizola, né, que falou sobre cultura organizacional e alta performance. Foi muito legal, eu tive muitos retornos, muitas pessoas falaram depois, procuraram, queriam comentar e mandaram feedbacks, né? Eu fiquei muito feliz porque eu acho que é um tema crítico. A gente falou muito também da importância da cultura nesse momento de pandemia, o quanto que a cultura fortalece, né? Integra, une e é capaz de fazer com que as empresas, né, de fato, sigam em frente no seu propósito de uma maneira sólida e o quanto isso engaja pessoas. E hoje a gente vai falar sobre a questão do protagonismo e da liderança feminina. Deixa eu já chamá-la. Enquanto isso eu vou falando aqui da outra semana, que também é muito legal. Na próxima semana a gente vai ter um tema que eu tô curtindo demais. Tô puxando já aqui a Mari, que ela chega, eu vou... o tema da próxima semana vai ser sobre Lean. Lean, e aí tem uma muito legal que a gente construiu, né? Que é Lean, é sobre pessoas felizes. Então, por mais que a gente esteja falando de processos, a gente está falando de pessoas felizes e engajadas. E quem vai estar com a gente na semana que vem é o Gleiber Morato. O Gleiber é um executivo, atualmente ele é diretor de produção na Globo. E ele tem uma formação muito interessante, além de engenheiro, ele é coach e uma pós-graduação em psicologia positiva. Então ele traz um olhar muito integrado, muito interessante. Eu estou aprendendo demais, gente. Vocês não têm noção o quanto eu aprendo. As minhas lives prévias é uma aula. Nossa, Amália, não foi diferente com a Amália. Amália, muita honra de ter você aqui conosco hoje. Eu estou falando isso assim de muito coração. A nossa conversa, né, eu digo para o pessoal que está nos assistindo, dos alinhamentos, porque para a gente vir para cá, a gente tem que vir com uma ideia, com uma lógica, com uma construção, né? O tempo é muito curto. E eu aprendi tanto, eu adorei tanto te conhecer, adorei tanto conversar com você. Então, primeiro, assim, uma honra você ter aceitado esse convite e poder ter você aqui. E eu tenho certeza que as pessoas vão ficar encantadas e muito orgulhosas do trabalho que você faz para o país, para as mulheres, enfim, eu não quero antecipar, mas a gente vai falar sobre tudo isso. Então, muito obrigada por estar conosco. Boa noite, eu estou muito feliz de estar com você e do bom. convite, agradeço. E vamos lá. Vamos! Eu vou falar um pouquinho de você, mas eu queria que você, se faltar alguma coisa importante, por favor, que aqui é um papo entre amigos. Gente, a Amália, ela é mexicana, nicaragüense, radicada no Brasil desde 95. E o currículo dela é uma coisa, é uma maravilha. É socióloga, doutora em comunicação e cultura pela UFRJ. Ela é fellow Ashoka. Para quem não conhece, procurem saber o que é isso, né? É muito interessante essa entidade, esse organismo. Idealizadora, que vamos falar bastante sobre isso hoje, idealizadora e cofundadora e coordenadora geral do Fundo Elas. Eu vou deixar para você falar o que é o Fundo Elas, que eu vou te fazer essa pergunta.
Também cofundadora da International Network of Women's Funds. Nossa, cofundadora da Rede de Esporte pela Mudança Social do Brasil, professora, uma das... peraí. Foi feminista, pesquisadora e ativista pelos direitos das mulheres desde 75. Nossa, é tão intenso e tão extenso, né? Tudo isso, né, traz você aqui para a gente falar de um tema maravilhoso. Até nas minhas chamadas, Amália, eu tive a ousadia de falar que, além de ser um tema importante, era um tema necessário. Então, hoje a gente vai falar sobre protagonismo e liderança feminina com essa pessoa incrível e com essa experiência incrível da Amália Fischer. Deixei alguma coisa importante de fora? Não, está bem. Eu já me sinto até envergonhada de tudo que você falou. Imagina. Uma maravilha, isso sim. Bem, Amália, eu tenho começado as conversas de uma maneira bem pessoal, né? Porque eu acho que nós somos isso. A gente tem que integrar todos os nossos seres, né? Tudo que nós somos. Então, falando de coisas boas, e você vai falar de muitas, o que de bom está acontecendo nesse momento na sua vida pessoal ou profissional? O que você destaca de um aprendizado, de uma experiência? O que está rolando de legal? O que está rolando de legal? Mas bem, eu posso falar que algumas palavras vêm à minha mente nesses últimos 6 meses. Né? Eu estou fechada em casa desde o 13 de março, porque sou grupo de risco. Então, tenho trabalhado remotamente com toda a minha equipe, com um monte de pessoas também, outras pessoas que não são da minha equipe. E o que vem na minha mente nesses 6 meses são algumas palavras, como cuidado, confiança, mudança, né? E quando penso em cuidado, penso muito nas mulheres, porque as mulheres, a sociedade tem dado a elas esse papel de cuidadoras e da economia do cuidado. Mas também penso em como cuidamos dos outros, como nos cuidamos nós. E se nós seríamos capazes de cuidar dos outros, sim, que sejam os seres que nós amamos ou os seres com quem nós trabalhamos. Que se poderíamos cuidar de pessoas totalmente desconhecidas, né? Então, isso tem havido constantemente. Outra coisa que está na minha vida presente é a vida e a morte, porque nós estamos em uma pandemia que nos coloca o que sempre está do nosso lado, que é a morte, mas coloca de uma forma nua e cruel, mais cruel do que sempre é, quando não é uma morte por um assassinato, quando é uma morte por uma doença, etc, etc. E esse medo que sempre temos da morte, sendo que quando nascemos sabemos que vamos ter que morrer. E então a pandemia está colocando isso na frente nossa. E outra coisa que eu me pergunto é, talvez é o momento da gente mudar totalmente, da gente pensar nas questões importantes como é a vida e os outros seres. E quando falo dos seres, falo de todos os seres desse planeta, não unicamente os humanos, né? De todos os seres vivos. Então, talvez é a hora de cuidar dessa casa que é a Terra e que, ao mesmo tempo, é como nós estamos em uma casa que ela está no universo e que ela roda, né? Isso nós não nos damos conta, mas estamos em constante movimento. A Terra, ela é viajante, ela é viajeira, e nós estamos viajando com ela e não cuidamos dela. Então, essas são as coisas que estão na minha cabeça. Desculpa. Nossa, aí, olha, sim.
Imagina, eu já me emocionei, tá? Com as suas palavras, com a sua reflexão, e as pessoas estão respondendo aqui, que lindeza, que salve Humberto Maturana, e coisas que fazem a gente olhar. Salve, Salve, salve né? Maturana. A Fernanda está Salve, trazendo isso. é. Nossa, bem, você já deu aí até algumas falas que a gente vai poder explorar mais sobre até a questão do cuidado, a gente vai trazer isso mais à frente na nossa conversa. Mas muito linda essa sua introdução. E mais lindo também foi uma coisa que você trouxe para mim na nossa conversa de alinhamento. Eu estou emocionada de verdade. A gente descobriu algumas afinidades, talvez, e uma que ficou muito latente para mim foi o gosto pela poesia. E você trouxe um dos poetas que eu mais admiro, que é Manuel de Barros, na sua conversa. E eu, ousadamente, né, trouxe algumas frases, alguns versos dele para falar durante a nossa conversa. Eu acho que faz muito sentido. E é que eu escolhi, eu não quis te contar, quis fazer surpresa para você também. Ah, Eu escolhi uma, vez se você gosta, que eu acho que tem tudo a ver com o que você vai falar sobre mulher. Liberdade busca jeito. Sou água que corre entre pedras. Quem anda no trilho é trem de ferro. é muito lindo. Não é? É. E é assim que a gente vai começar, né? Com essa emoção, com essa verdade. Muito obrigada novamente. Realmente eu fiquei bem mobilizada aí com a sua fala inicial. Bem, inspirados por Manuel de Barros e com toda essa experiência maravilhosa que você tem, eu queria te fazer uma primeira pergunta, eu acho que é das mais relevantes para que todo mundo que está nos assistindo possa entender a proposta também do trabalho maravilhoso que você realiza, né? Aliás, eu soube, poucas horas agora antes da nossa conversa, que amanhã o Fundo Elas faz 20 anos. É o aniversário do Fundo Elas. Eu não sabia disso. Eu queria que você nos apresentasse o Fundo Elas, né? Nos dissesse exatamente qual é a proposta, como ele surgiu, o que ele tem feito e que resultados, né, você consegue trazer para que a gente possa entender o efeito desse trabalho. Bom, o Fundo Elas, ele nasce do movimento de mulheres no Brasil, porque as mulheres dificilmente têm acesso a recursos financeiros, especialmente aquelas mulheres que são mais vulneráveis, né? E a ideia era criar uma instituição onde se pudesse mobilizar recursos e, ao mesmo tempo, doar esses recursos para grupos de mulheres e organizações de mulheres, que, por um lado, poderiam ser grupos de mulheres que são empreendedoras econômicas, ou grupos de mulheres que são bordadeiras, ou grupos de mulheres que são pescadoras, ou grupos de mulheres que simplesmente defendem os direitos das mulheres, né? E a ideia era essa, mobilizar recursos e doar recursos para esses grupos, essas organizações. Como fazer isso da melhor maneira possível? Escutando as mulheres, porque embora muitas de nós, as 5 que fundamos o Elas, estivemos sempre ligadas ao movimento de mulheres, ao movimento feminista, outras ao movimento de mulheres negras, outras ao movimento de mulheres lésbicas. Embora a gente viesse de movimentos, a gente não pode falar o que as mulheres querem, senão as mesmas mulheres, né? Então, para saber o que as mulheres querem, o importante era dialogar com elas e ouvir a elas, para a gente não inventar a roda e não ir a buscar projetos ou temáticas que viessem à minha cabeça ou à cabeça das outras 4 fundadoras. Então,
o que nós pensamos que o melhor era ter um espaço que seja de diálogo e também de formação dessas mulheres, e aí escutar elas, e de escutar elas, mobilizar os recursos sobre as necessidades delas, né? E basicamente, de uma forma simples, estou explicando o que é muito mais complexo. Certamente. Que o que nós temos, a ideia era no começo, era fortalecer essas organizações de mulheres, esses grupos de reflexão, esses grupos de trabalho, essas mulheres empreendedoras, para que elas ocupassem todos os espaços possíveis da sociedade. E a forma que nós queríamos fazer era dar um recurso livre para que elas pudessem usar esse recurso para fortalecer as suas instituições, suas organizações, grupos, cooperativas, coletivos. Mas a maneira de como nós conseguimos recursos foi através de projetos. Então, levávamos uma temática que nós levantávamos nesses diálogos com as mulheres para possíveis financiadores, e eles só queriam, nesse momento, que estou falando de 18, 19 anos atrás, né? Não estou falando de hoje, o que eles queriam era que essas mulheres se dedicassem a uma temática, que poderia ser empreendedorismo social, ou poderia ser negócio de impacto, ou poderia ser direitos das mulheres, os direitos das mulheres negras, etc, etc. Mas nossa ideia sempre foi que nós pudéssemos conseguir recursos livres para que essas mulheres usassem esse recurso livremente para o que elas necessitavam. E nesse sentido, queríamos que a doação fosse flexível e absoluta confiança entre as organizações, os coletivos, os grupos de mulheres e o Fundo Elas. E nós fomos construindo isso durante esses 20 anos e, por exemplo, amanhã que nós temos a live de comemoração dos 20 anos, é precisamente para falar que a nossa meta foi ter recursos livres para doar recursos livres. Ou seja, não carimbados, o que chamamos de carimbo é aquele que pode ser, vamos doar a você para que as organizações de mulheres trabalhem em justiça social. Não, nós queríamos que era para que as organizações de mulheres, os grupos de mulheres em geral, usassem no que elas necessitavam. Hoje, a nossa meta se cumpriu. Tá? Uau. Hoje, o último edital que nós lançamos, que era Mulheres em Movimento, e acabou a semana passada, a sexta-feira, é recurso livre para as organizações e grupos de mulheres. Quando falamos livre, não significa que não vão a prestar contas, etc, etc. Sem não, dúvida. Sino que vão usar o recurso no que precisam elas, né? Se precisam pagar salários para que elas possam desenvolver todas as suas atividades, ou para que a cooperativa funcione, então vai ser para salários, mas elas decidem, tá? Perfeito. E não é por essa projeto. Autonomia, né? Tem essa autonomia. Exato. Exatamente. Então conseguimos isso, e agora é sustentar isso, agora vem o mais difícil. Opa! É sustentar isso nos próximos anos. Porque com a pandemia nós sabemos que o país ele vai ter que se reconstruir. E a economia é uma economia que vai ser muito difícil esses próximos 10 anos. É uma economia que está devastada. Então, vai ser difícil, mas a gente é corajosa e a gente vai em frente e vai conseguir. Nós somos água. Não é isso? E nem o verso, nós somos água. Deixa eu te fazer então uma pergunta, até porque acho que é interessante, para mim foi surpreendente quando você me contou, você já até citou um pouco, quais são as áreas programáticas, perdão, não temáticas, programáticas hoje, que você consegue trazer para a gente, para as pessoas poderem entender a amplitude do que a gente está falando de empreendedorismo?
Bom, temos a área de empreendedorismo, que acaba você de mencionar. Temos também a área programática de enfrentamento à violência, ou seja, acabar com a violência contra as mulheres. Também temos uma parte, uma área que é esporte e cultura e comunicação, né? Temos outra área que é apoio a organizações que enfrentam o racismo no Brasil. É apoio para as organizações de mulheres negras, né? E apoiamos também em outra área, que é a área LGBT, que é para apoiar mulheres lésbicas, bissexuais e trans, tanto feminino como masculino. Então, entrou uma ligação, que esse não é meu telefone, mas já recusei. Entrou. Não, mas está tudo bem. Só fez um tremeliquezinho, mas já voltou. Sim. E, bom, estava falando que apoiamos também o cuidado e autocuidado das mulheres. Né? Maravilhoso. Bem, avançando um pouco mais, nossa conversa, você também trouxe uma questão muito interessante, que você falou de números. Você citou a própria ONU e você falou da McKinsey nas suas pesquisas a respeito do investimento no desenvolvimento das mulheres e o impacto que isso traz. Fala para a gente disso, Amália. Que números são esses? Que impactos são esses? Quais são os grandes benefícios que a gente acaba alcançando quando há o investimento na mulher? Em realidade, vou falar um pouco mais geral sobre a diversidade e depois eu vou ir para as mulheres, né? Por favor. Porque a última pesquisa da McKinsey é bem interessante. A McKinsey fazendo uma pesquisa sobre a América Latina e a diversidade, eles vão em várias empresas, eles vão encontrar que 152% dos funcionários que adotam a diversidade, eles têm novas questões a propor. Eles têm novas ideias e novas formas de fazer as coisas. E quando se fala de diversidade, se vai falar de mulheres, de pessoas negras, se vai falar de pessoas LGBT, de pessoas com deficiência, etc, etc. Então é incrível se você não pensa em diversificar as pessoas que trabalham com você, você está perdendo a oportunidade de inovar. Né? Certamente. De inovar, isso é um absurdo. Né? Outra das coisas que encontraram foi que 72% das empresas onde existe diversidade tem a possibilidade de melhorar a organização da empresa. E acho isso fantástico. 64% falam que compartilham melhores práticas. Então, você está vendo que se as empresas tivessem maior diversidade, as empresas teriam, por um lado, maior inovação, por outro Sim. lado, maior troca nas melhores práticas. 80% falaram que existiria, que existe a promoção do diálogo entre os funcionários quando existe diversidade, tá? E também se promove, 73% falam que se promove positivamente a liderança de trabalho em equipe. Isso é fantástico também. A que eu achei a melhor de todas é que 63% dos funcionários vão a relatar que eles são felizes em comparação com 33% onde não há diversidade. Então, o que
a McKinsey traz, vai e diversifique. Entre mais diversidade, você vai ter mais felicidade. Né? Sem dúvida. E melhor Então, resultado. eu acho isso melhor resultado, melhores boas práticas, mais inovação. E o que McKinsey traz também, esse é antigo já, é uma pesquisa de uns, acho que 6 ou 7 anos atrás, e nessa época falava que as empresas que não pensavam em promover as mulheres e que não pensavam em incorporar as mulheres às empresas, elas perdiam bilhões de dólares. Exatamente, agora não sei o dado, mas são bilhões de dólares e vocês podem buscar porque é uma pesquisa antiga. Eu quis trazer hoje a pesquisa nova que é sobre diversidade na América Latina e porque você está trabalhando com empresas em RH, então achei que tinha tudo a ver pensar na diversidade e nos dados da McKinsey. E os dados das mulheres são incríveis porque você não se dá conta tudo que perde uma empresa quando não vai a contratar mulheres. E quando as mulheres elas não ocupam cargos relevantes. Então, todo mundo perde. Entre mais diversidade e mais mulheres se contratem, todo mundo ganha. Né? Ganham os funcionários e ganha a empresa e ganha tudo, e ganha a economia e ganha todo mundo. Tem alguns comentários aqui, a Daniela Arraes está dizendo: a diversidade é uma poderosa ferramenta para recuperarmos a economia da crise, gera soluções inovadoras no momento em que precisamos nos reinventar rapidamente e amplamente, né? Tinha também um outro comentário que eu acabei, acho que deixa eu ver se eu ainda tenho ele aqui, dizendo o Fundo Elas foi fundamental para o desenvolvimento do trabalho do Balé das Iabás, coletivo de mulheres negras. Não é? Fernanda dizendo que todos podemos ser agentes dessa transformação, as empresas são feitas de pessoas, enfim, comentários, os números são impressionantes, enfim, as pessoas aqui trazendo aí, confirmando aí a importância dessa questão da diversidade. A diversidade é a chave para o presente e não é o futuro, é o presente. Mariana Casals falando isso. Muito bom, muito bom. Você concluiu? Você quer completar alguma informação? Porque eu acabei... Não. Eu acabei com os dados, que acho que são incríveis. São incríveis mesmo. Impressionante. E o quanto, né, que a gente vai falar disso, o quanto que essas oportunidades geradas, tanto do ponto de vista para as mulheres dentro das organizações e para as próprias organizações, se transformam em oportunidades para a sociedade, né? Nesse papel que a mulher desempenha, né? O quanto que esse impacto é imediato para a sociedade, né? Bem, deixa eu te fazer uma pergunta super importante, que você falou sobre isso, e eu fiz uma pergunta, eu elaborei uma pergunta especificamente sobre isso, por tanta importância que eu acho que essa questão tem. Você falou muito sobre a questão desse momento que a gente está vivendo, você citou já várias vezes a questão da economia, a crise que a gente está vivendo, né? A devastação que a gente vai ter que recuperar. Mas você falou sobre a economia do cuidado. E você falou muito do protagonismo da mulher no centro do enfrentamento, né? Exatamente, até da pandemia. Você destacou a mulher como a linha de frente desse enfrentamento. Eu queria que você falasse da sua visão sobre isso, né? E nos trouxesse exemplos a respeito dessa economia do cuidado, dessa mulher. O que você está observando nesse momento? E para que a gente possa ter uma compreensão melhor dessa sua abordagem. Bom, primeiro teríamos que pensar que nesses 21 séculos, né, é incrível porque se pensamos na história da humanidade, desde a cultura ocidental, porque a cultura indígena e africana e asiática, ela começa muito antes que a ocidental, né? Só que não é reconhecida.
Só se reconhece a cultura ocidental. Mas falando da cultura ocidental, estamos no século XXI, e temos apenas, que será, da metade do século XX até agora, 2020, que as mulheres estão alcançando a cidadania e ainda não é plena. Então, durante todos esses séculos, o que ficou para as mulheres como papel em geral, estou falando em geral, não estou falando especificamente, porque cada cultura tem sua história e sua especificidade, mas em termos gerais, as mulheres foram obrigadas a cumprir um papel que foi o papel de cuidar dos outros, de cuidar dos filhos, porque elas ficam grávidas, e então a ideia era que só elas cuidassem dos filhos, e cuidar de tudo que tem a ver com o doméstico, e se deixa de fora tudo que as mulheres tinham feito antes de relegar as mulheres ao papel do cuidado, que as mulheres, ninguém fala disso, mas as mulheres descobriram a agricultura, tá? Isso é muito importante. Nós estamos comendo hoje porque as nossas ancestrais descobriram a agricultura, né? E elas domesticaram alguns animais, né? Então, e isso você pode ver pela antropologia. Não estou inventando, não estou falando que nós somos melhores ou piores que os homens. Eu estou falando fatos, né? Sim. Mas depois as mulheres são reduzidas ao âmbito do privado e ao âmbito da casa e ao âmbito do cuidado. Então, as mulheres até hoje continuam estando continua estando nas mãos delas o cuidado. E está o cuidado dos filhos, mas depois está o cuidado dos pais. Está o cuidado do companheiro ou da companheira, tá? Nas mãos delas. E não é por acaso, aqui voltando a outros números, tá? Não é por acaso que quando eu contei para você que foi ontem, sim, que as mulheres estavam na frente do enfrentamento ao coronavírus, a ONU tem dados que aproximadamente 70% do pessoal de saúde e de trabalhadoras sociais no mundo são mulheres. Olha. 70%. E nós sabemos que as enfermeiras e as técnicas, e os técnicos e os enfermeiros são os que cuidam, tá? Mas maioritariamente são mulheres, né? E as trabalhadoras sociais são as que cuidam também. E no Brasil, 85% das técnicas e enfermeiras são mulheres. 85%. Então, nós temos nessa pandemia, quem está à frente, além de médicos e médicas, montes de mulheres. E outra coisa, como as mulheres, o papel que assinaram as mulheres, que delegaram para as mulheres, é o do cuidado, elas estão na frente do enfrentamento ao coronavírus e nos hospitais, mas também nas casas. Nas famílias. Nas famílias, né? E as mulheres, ao mesmo tempo, elas não só conhecem e sabem sobre saúde pública, porque estão à frente, e sempre estiveram à frente das pandemias e das epidemias, senão também porque elas sabem da saúde dentro do âmbito do privado, dentro de casa. Então, elas, neste momento, deveriam de ser as mais ouvidas, as mais escutadas, tanto pelos governos, e estou falando do mundo inteiro, não estou falando do Brasil só, tanto pelos governos
como pelas empresas, pelos governos, para que as políticas públicas dirigidas às mulheres venham precisamente das mulheres, que não se inventem a roda, tá? Que não viajem na maionese, que escutem as mulheres, porque elas sabem o que deve ser feito. E nas empresas também, se nas empresas está existindo cuidado, etc., etc., é porque estão aí as mulheres atentas a que todo mundo esteja bem, né? E aí eu pularia para falar um pouco sobre o que você queria que eu falasse. Eu não sou uma expert, mas eu só vou trazer o que eu conheço a partir da experiência. Sobre liderança. Posso te fazer um pequeno intervalinho na sua fala? Porque eu fui pesquisar o nosso Manuel de Barros. E você me deu um gancho. Olha que frase linda que ele fala muito a ver com o que você acabou de trazer. Que a sabedoria, e você está falando da sabedoria da mulher, pela experiência dela do cuidado. A sabedoria pode ser que seja ser mais estudada em gente do que em livros. É isso que você está dizendo, né? Quer dizer, essa sabedoria, esse aprendizado que essa mulher traz, precisa ser escutado, precisa ser ouvido, precisa ser entendido, porque, sem dúvida, é transformador, né? Para qualquer tomada de decisão. Então, tem tudo a ver. Eu não podia deixar de falar isso aqui agora. Eu escolhi algumas frases e se encaixa perfeitamente na sua abordagem. Não, e eu sou, a partir do que você falou, a sabedoria das mulheres é muito importante. Não é mimimi. As mulheres não estão pedindo espaço na sociedade, Perfeito. Ocupar o Congresso, ocupar as empresas, ocupar a Suprema Corte, ocupar todos os espaços. Não é mimimi, tá? É uma realidade. É uma vivência, é uma experiência. E é uma necessidade. Porque como você vai deixar de fora mais da metade da população mundial? E vai perder tanto, né? Então, isso eu queria só falar que é bom sair da lógica do mimimi, tá? Perfeito. Deixa eu só fazer aqui um comentário que a Fernanda falou, e a gente até conversou sobre isso, nós duas, que foi noticiado que os países que têm lideranças femininas à frente têm sido os países com melhores resultados no enfrentamento da pandemia, né? Então, reforçando aí o seu ponto aí desse cuidado, desse olhar diferente. Falaram da Merkel, falaram da primeira-ministra de Nova Zelândia, de várias mulheres que são os melhores resultados contra a pandemia e do cuidado, né? Sim, do cuidado das populações com relação à pandemia. Só por último, falando sobre esse assunto, que é importante que os homens comecem a cuidar também, tá? Que os homens cuidem das mulheres, cuidem das pessoas mais velhas, que cuidem e se cuidem e que mostrem seus sentimentos, tá? Não escondam o que sentem. Talvez assim vamos a ter menos violência através de um diálogo, né? CNV, né? Você está falando da comunicação não violenta. Sentimentos e necessidades, você tira a violência, né? Do diálogo, da ação, né? Nossa, maravilha. Olha, essa é uma segunda live, tá? Que a gente pode fazer. Bom, e aí eu queria um pouco ir para a questão da liderança, já que foi tocado por algumas das pessoas. Como eu falava, eu não sou expert, né, no assunto, mas eu contava para você ontem, eu gosto de contar histórias, eu contava para você uma história faz alguns 6 ou 7 anos, alguns anos. Eu estava conversando com Inês Meneghelli. Inês Meneghelli foi conselheira do Fundo Elas e ela fundou o Instituto Consulado da Mulher, que é da Consul e da Braskem, né?
E uma instituição muito legal, muito interessante. E a Inês foi uma pessoa que apoiou muito, fundou elas com a sabedoria dela. Ela era uma alta executiva e trouxe para nós muitas informações e conhecimentos empresariais que serviram para nós e ainda servem para nós, né? E ela contava para nós o seguinte, bom, para nós não, para mim, ela contava que é um exemplo sobre liderança feminina diferente de liderança masculina, e não por uma questão biológica ou hereditária, por uma questão de construção social, que são diferentes, poderiam ser muito parecidos, mas é por uma construção social machista. E ela falava assim, que ela esteve estudando sobre era a nova CEO da Índia, que você pesquisou o nome, eu esqueço o nome dela. Eu tenho, Indra Nooyi, que é Isso, da PepsiCo, né? Da PepsiCo, que ela pesquisou sobre como Indra estava trabalhando a liderança dentro da PepsiCo e a produção, né? E a Indra levou para a PepsiCo a ideia de que a produção fosse feita por células, né? E essas células, todas as pessoas que formavam essas células teriam que ter conhecimento sobre o processo da produção. E que isso incrementou as oportunidades da PepsiCo, etc., etc., e que foi um sucesso o que ela implementou, né? E aí tem várias questões que são interessantes. Primeiro, que quem pensava em células e em trabalhar em células, e trabalhou em células sempre foram os movimentos operários, os movimentos sindicalistas, né? E os movimentos sindicalistas sempre falaram os operários deveriam de saber e conhecer todo o processo da produção. E os donos das empresas, das fábricas, eles falavam não, porque isso vai virar uma revolução. E, e hoje Indra faz isso, né? Ela modifica o processo, tem bons resultados. A revolução que pensava que ia ser feita foi dentro da PepsiCo, não foi fora da PepsiCo. E a célula, a forma dessa célula operar, que todo mundo conhece tudo, tem a ver com a troca de informações, a troca de conhecimento, o trabalho em equipe, a horizontalidade. E esse exemplo que generosamente a Inês contou para mim, serviu para mim para pensar em tudo que eu venho ouvindo durante esses 20 anos de como as mulheres lideram as suas organizações, os seus coletivos, as suas cooperativas. E é assim, é troca de informações entre elas, é trabalhar em rede, é se apoiar uma outra, é se passar boas práticas também, mesmo que não chamem de boas práticas, é fazer campanhas juntas, é ser solidárias umas com as outras. Então, isso foi o que eu aprendi do que é liderança. E essas organizações de mulheres, elas, umas têm 30 anos, outras têm 25, outras acabam de começar. O que eu posso falar é que a ideia de uma liderança autoritária, impositiva, hierárquica, não humanizada, isso não vai funcionar mais no século XXI. Tá? Perfeitamente. E o que eu tenho lido, o pouco que eu tenho lido sobre liderança feminina, fala isso. O século XXI é da liderança feminina.
E não precisa ser mulher para fazer a liderança feminina, né? Se você Não, não precisa. Exato. Você pode adotar esses comportamentos, essas competências, essa maneira de ver o outro, né? Que certamente os resultados serão extraordinários, né? Acho que deu uma travada. Você está aí, Amália? Nossa, e depois não vai me dizer que você não é especialista em liderança. Por favor, né? Por favor, Amália. Mas você estava falando dos homens o fato que as mulheres tenham essa forma de liderar não é uma questão de DNA ou genética. Não. Eu já falei, é uma questão de construção social. Os homens podem fazer exatamente o mesmo. Sem dúvida. É olhar numa perspectiva diferente, adotar comportamentos diferentes, né? E ter buscar essa participação, esse olhar do coletivo, como você traz, que traz tantos outros resultados, né? Olha, nosso tempo está acabando, você acredita? Não acredito. Eu ficaria aqui mais 1 hora, 2 horas. Antes da gente encerrar, que eu quero deixar uma pergunta final, a gente tem feito a cada live um sorteio de um livro. E hoje foi sorteio mesmo. A gente pegou o nome das pessoas que estão participando. A Jane e a Tauana, da minha equipe, colocaram lá no sisteminha e tiraram alguns sortudos aqui. Então, só vai ganhar quem estiver na live. Quem já tiver saído, né? Não vai saber, não vou poder depois... E aí eu peço que quem ganhou, eu vou falar o nome, depois me passe o endereço, enfim, mande lá um WhatsApp ou enfim, como é que é? Um direct, que eu pego o endereço e vou encaminhar. A primeira colocada... primeiro livro, qual é? Né? O livro foi escolhido pela Amália, e aí vocês certamente já adivinharam que é do Manuel de Barros, claro, né? Que foi algo da nossa live paralela. Nosso tema paralelo. Então, o livro, eu tô sem ele aqui, porque eu encomendei e não chegou, é o livro Sobre Nada, do Manuel de Barros, que é uma preciosidade, uma lindeza, e foi a Amália que sugeriu esse título, entre tantos outros maravilhosos que ele tem, né, Amália? Você quer falar por que você escolheu esse? Ou foi porque... Bom, eu escolhi esse livro porque acho que... Bom, o Manuel de Barros, ele tem uma forma poética de trazer a imagem do pensamento. De colocar em palavras a imagem do pensamento. Isso é muito difícil de fazer, a menos que você não faça cinema. Se você faz cinema é mais fácil, ou se você faz vídeo. Mas se você escreve, é muito difícil colocar a imagem do pensamento em palavras. E ele faz isso de uma maneira muito fluida. E acho que nesse livro ele tem questões muito legais que têm a ver com paradoxos, que têm a ver com fluidos. E acho que a gente deve de se habituar, quebrar os hábitos antigos do que era o normal, que era cheio de hábitos como a desigualdade, como o preconceito, as discriminações, e começar novos hábitos. E esses novos hábitos, eles nos levam a deixar de pensar de uma forma binária e dicotômica. E o Manuel de Barros, ele é maravilhoso para fazer isso. É um exercício incrível ler a poesia dele, porque ele faz isso o tempo todo. Ele acaba com as dicotomias e a natureza está o tempo todo aí. Então, eu achei que é um momento... Uma simplicidade radical, né? Como dizem, uma simplicidade radical na forma de expressão, né? Bem, é um momento então nessa pandemia de ter próximo de nós o meio ambiente, porque ele traz a natureza de uma forma muito forte, ao mesmo tempo que traz as pessoas de uma maneira forte. Então, não existe essa divisão
Que eu acho nele que é maravilhoso isso aí. Por isso. Nossa, só por isso, né? Só por tudo isso. Bem, a pessoa que foi sorteada, eu queria que se apresentasse aí enquanto eu. Foi a Michele Gomes, que eu até sei quem é. Michele é uma querida. Então, Michele, você é a primeira aqui. Se você ainda estiver na live, você vai receber. Senão, eu vou passar para a segunda pessoa. E enquanto eu aguardo, para que a gente tenha ainda 6 minutinhos, enquanto eu aguardo para ver se a Michelle está conosco, eu vou novamente entrar aqui na leitura de uma poesia que eu também achei maravilhosa, para depois passar a palavra para você encerrar, Mária, que é Em Retrato do Artista Quando Coisa. A maior riqueza do homem é sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Oh. A imagem do pensamento, eu acho Não é? maravilhoso ele. Maravilhoso. Enfim, eu ainda não vi a Michele. Se a Michele não estiver conosco, a segunda nossa ganhadora é a Simone Mendes. Enquanto a Simone se apresenta a Michele, eu queria que você encerrasse e fique muito à vontade, mas você falou de duas coisas maravilhosas. Você falou muito sobre empatia e você falou sobre confiança. Então, eu entrego a você e a mensagem final da nossa conversa de hoje. Bom, a confiança tem a ver com acreditar. Acreditar tem a ver com o caráter de uma pessoa, tem a ver com a lealdade que não é fidelidade. A fidelidade é a servidão voluntária, entanto que a lealdade é muito mais profunda. A gente decide ser leal a alguém, a alguma coisa. Então, a confiança, nesse momento, é, é uma questão que deveria de nortear nossa vida. Tanto a confiança, o cuidado que eu já falei, mas também é o momento de sermos empáticos. Porque este momento em que nos damos conta que a morte sempre nos acompanha, por que não construir um mundo melhor, um mundo mais empático, um mundo mais harmonioso, sermos mais amáveis e amáveis relacionando com amor, com a amabilidade que vem de amor, e não estou falando de educação, por exemplo. Que tal se a gente dá todos os dias bom dia a todas as pessoas que não conhecemos, mas desde o profundo de nosso coração? Esse bom dia carregado de desejar para essa pessoa desconhecida ou conhecida toda a felicidade do mundo. E a boa noite também. Então eu desejo para vocês, desde o mais profundo do meu coração, uma boa noite, uma feliz noite. Eu não conheço vocês e não estou vendo vocês, mas eu quero que vocês sejam todos felizes. Então, por que não usar este tempo e essa pós-pandemia para construir um mundo mais harmonioso, onde todos e todas possamos exercer uma cidadania plena, respeitar uns aos outros, não entrar dentro da tolerância, porque no momento que eu deixo de tolerar, acabo com o outro, que é o que tem acontecido, sair da lógica do ódio para entrar na lógica de desejar aos outros a felicidade e se comprometer, se engajar na felicidade dos outros, não só palavras, compromisso também. Nossa. Amália, gratidão. Meu amor para você. Minha Obrigado. melhor
todo o meu carinho, todo o meu respeito. Que seja a primeira não, porque eu já tive o privilégio de ter feito a primeira segunda-feira. Que seja muitas conversas ainda, porque eu estou encantada com a sua forma de trazer as questões e isso mobiliza muito, isso faz a gente refletir sobre o quanto está nas nossas mãos transformar esse mundo que a gente vive, né? A partir das nossas pequenas atitudes. Então, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com você. E os feedbacks que já estão vindo aqui nos comentários, é uma noite maravilhosa, que delícia, que gostoso, gratidão. Então, acho que está todo mundo saindo daqui enriquecido com essas reflexões. Agradeço demais a você, agradeço a todos, já tem um minutinho, já vamos encerrar. E convido para quem puder estar com a gente na próxima quarta. A gente vai falar sobre Lean, que é sobre pessoas felizes, né? Lean todo mundo conhece, é uma metodologia.